Muitas pessoas acreditam que se você não estudar, não souber as regras gramaticais do inglês, você vai acabar falando errado. Mas será que isso é verdade? Na aula de hoje eu vou te contar a verdade, então fica aí e bora lá! Olá, aluno! Seja muito bem-vindo ao Inglês Feito Fácil, o canal onde você recebe as melhores aulas e dicas para transformar o seu inglês no seu melhor amigo. Hoje o seu professor sou eu, Kevin Yamanaka, e bora lá nesse assunto que é super polêmico. Tem muita gente que defende com unhas e dentes de que se você não estudar nem que seja um pouquinho de gramática, você vai falar tudo errado em inglês, você não vai saber por que cada palavra tá em cada lugar, enfim, vai cometer muito erro aí, vai passar muita vergonha. Então vamos estudar gramática porque ela é obrigatória, necessária para o seu aprendizado, para você não falar errado. Mas agora eu vou te contar a verdade. Você não precisa de gramática. Zero gramática. Mas Kevin, a gramática é uma excelente ferramenta de estudo, pois você é um adulto, você não aprende igual uma criança, então você pode utilizar a gramática para comparar com a gramática da sua língua materna e assim aprender mais rápido. É verdade, você tem razão mesmo. Gramática é muito útil, ajuda sim você a aprender inglês, agiliza o seu aprendizado, mas você tem que ter a dose certa de gramática. Muita gramática vai acabar engessando a sua fala, vai acabar engessando o seu aprendizado. E o assunto aqui não é se gramática é útil ou não para o seu aprendizado, se acelera ou não o aprendizado. O assunto aqui é se você precisa de gramática obrigatoriamente para poder falar inglês corretamente ou não. Deu para entender, galera? A gente ensina gramática aqui no canal, a gente ensina gramática no nosso curso, a gente ensina gramática para os nossos alunos, mas na dose certa. Mas então a pergunta se transforma em como que é possível você falar corretamente se você não sabe como organizar as palavras corretamente, você não sabe a estrutura gramatical para organizar as palavras. Para explicar isso, eu quero que você pense nos anos e anos que você passou na escola estudando todas as regras gramaticais do português. Foram anos falando e você já falava português há anos, talvez não tão bem quanto hoje. Você era uma criança, estava aí aprendendo, aí melhorando o seu português, mas você já era falante, você já se comunicava com as pessoas. E mesmo por anos estudando, chances são de que você não lembra o que é um complemento nominal, do que é um vocativo, do que é um aposto, do que é o pretérito imperfeito do subjuntivo, seja lá o que for isso. Mas você não lembrar das regras nunca te impediu, nem te impede hoje, nem vai te impedir no futuro, Deus queira, de você usar tudo isso de uma maneira automática na sua fala, na sua escrita, mesmo que você não saiba o que é cada uma das coisas que eu falei ou as outras dezenas de regras e nomes, etc, das classes gramaticais. E qual que é o pulo do gato aqui, gente? É que a mesma coisa acontece com quem é nativo em inglês. Se você pergunta pra pessoa o que é um conditionals, me fale quantos conditionals existem. O que é o zero conditional? Forme uma frase com zero conditional. Eles nem vão lembrar o que é conditional, e se lembrar eles não vão saber formar uma frase, cara. Então como que foi possível a gente saber utilizar todas as estruturas de uma maneira tão natural, tão automática, sem a gente pensar, sem a gente sequer lembrar das regras gramaticais? E a resposta é claro, gente, que nós aprendemos tudo isso de uma maneira bastante natural, através de associação e autodescoberta de certos padrões e ritmos na nossa língua. Enquanto a gente utiliza a língua, a gente vai percebendo que, olha, esse padrão, esse ritmo que eu tô usando, eu não estou vendo ser utilizado por mais ninguém, mas algo parecido com o que eu quero falar está sendo utilizado de uma certa outra maneira pela maioria das pessoas. Então o que você faz? Naturalmente, com o tempo, você começa a absorver, reconhecer esses padrões, essas estruturas e utilizar elas. Eu, por exemplo, só fui estudar as regras certinho do verb to be sem zoeira, gente, quando eu fui dar aula disso. Eu já utilizava o verb to be em qualquer tempo verbal possível e impossível, gente, corretamente há anos. Ele fala inglês certinho. E eu só fui estudar as regras mesmo depois eu precisei explicar elas, porque é algo tão natural que, meu... Tá fácil? Tô deitando no inglês já, né? Você, por exemplo, conseguiria explicar os tempos verbais no presente? Ou no passado, ou no futuro? Você teria que estudar as regras para dar aula disso, mas isso significa que você não vai conseguir utilizar, cara. E isso é porque nós temos como se fosse um senso aranha da gramática. A gente vai captando essas estruturinhas, esses padrõezinhos, a gente vai naturalmente reconhecendo isso e utilizando na nossa fala. E quer ver como você tem esse senso aranha no português muito aguçado? Se você pegar um caderninho infantil e tem lá um exercício e tá
tá escrita a seguinte instrução no exercício: colora a imagem abaixo. Na hora você percebe que tem alguma coisinha de errado aí nessa frase. Nossa, que estranho, colora. Será que existe isso mesmo? E o fato é que não existe, tá errado esse tipo de conjugação verbal. Mas você não precisa saber que o verbo colorir é um verbo defectivo, que não tem conjugação completa, porque certas flexões de algumas pessoas e alguns tempos verbais são eufônicos, ou seja, não são agradáveis à fala. É por isso que a gente não usa colora. Você não precisa saber de nada disso pra saber que tá errado, cara. É verdade. E se eu falar pra você, tá, então corrija essa frase aí, coloque de uma outra maneira aí que fique certo. Você na hora vai colocar assim, tipo, pinte a imagem abaixo. Ou dê cores. Coloque cores. Tá entendendo, gente? É tudo automático, na hora, na lata. Então, pra resumir a aula de hoje, eu vou dizer o seguinte: saber a regra não quer dizer que você vai conseguir usá-la, mas é possível você usar a regra mesmo que você não conheça ela, alright? Então, se você curtiu essa aula, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, clica nesse botão rapidão, clica nesse botão, eu sei que você esquece, mas clica nele e comenta se você concorda ou não comigo. Se você não, Kevin, não. Gramática é necessário, você precisa estudar o mínimo de gramática. Coloca aí, vamos bater um papo, fica de boa. Eu curto gramática, gente, eu gosto, eu ensino, viu? Fica relax, eu não sou contra a gramática, não. Mas que ela é desnecessária pra você falar corretamente, ela é, cara. Fazer o quê? E não esquece de aproveitar e marcar aquele seu amigo, já que você tá comentando aí embaixo, marca ele ou compartilha o vídeo. E é claro, assista mais vídeos aí. Se estiver no YouTube, vai ter mais 2 videozinhos aí. Assista mais aí, porque é coisa boa no canal, gente. Tá certo? Muito obrigado e a gente se vê na próxima. Um grande abraço. Tchau.